Quando um homem te ignora, tá frio, distante, não se desespere. Toda mulher deveria entender exatamente isso que eu vou explicar agora, porque isso aqui faz qualquer homem implorar pelos sentimentos dela. Só que existem 3 erros que eu garanto a você que quando uma mulher entende sobre isso, o homem nunca mais brinca com os sentimentos dela. Primeiro, que essa mulher precisa entender que ela merece ser amada. Por que ela tá negociando o valor dela por migalhas? Por que ela tá correndo atrás? Por que ela tá implorando? Por que ela virou a Dona Maria? A única coisa que faz um homem entender que você não é a Zezinha da esquina não é o quanto você faz de tudo pra ele, é o quanto você entende que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Quando um homem te ignora, é simplesmente uma coisa que toda mulher deveria entender que muda tudo. E eu garanto a você que quando você entende isso, ele começa a te respeitar imediatamente. Se ele tá te ignorando, não é porque não viu uma mensagem sua, é porque alguma coisa na dinâmica entre vocês dois fez ele perder o impulso, o interesse de te procurar. E você sabe qual que é o problema? Quase ninguém fala sobre isso. Mas antes, tá vendo esse guia aqui, ó? Chá do sumiço e como salvar seu relacionamento sozinha. Eu preciso que você digita agora "eu mereço ser amada" aqui nos comentários. Comenta aí, "eu mereço ser amada" e curta esse vídeo. Já eu vou te explicar como você vai ter acesso a esses 2 guias poderosos. Então digita aí e curta esse vídeo. Tem um monte de coach balela ensinando a mulher a quase que plantar bananeira para um homem gostar dela. Eu sei que isso é desconfortável, mas é a verdade, eu vou te ensinar. O pior de tudo isso é que muitas vezes você faz coisas sem perceber. Você pode estar fazendo exatamente esses 3 erros que eu vou te mostrar hoje, que empurram um homem para bem longe de você. Eu sei que parece difícil entender isso, mas preste bem atenção, porque isso vai ser muito cirúrgico. Quando toda mulher coloca isso em prática, o homem para de brincar com seus sentimentos imediatamente. Hoje eu vou te mostrar 3 erros que podem comprometer a sua vida nos relacionamentos. E o terceiro erro é o pior de todos. Quando a mulher faz isso, sabe o que acontece? O homem para de ver ela como prioridade. Mesmo que esse homem ainda te ame, goste de você, ele começa a ver você como uma ameaça. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O primeiro erro que muitas mulheres fazem é cobrar do outro o que ela não tem. Isso parece besteira, mas preste atenção, isso é muito sério. Eu vou te explicar o porquê isso é tão perigoso e faz você viver muitas vezes relacionamento ruim. E quando você descobrir isso aqui, nunca mais você vai sofrer nos relacionamentos. Presta atenção. Por que é importante você entender? Por que eu estou cobrando do outro aquilo que eu não tenho? Amor próprio. Muitas vezes você está vivendo uma relação no qual você é dependente emocional. A dependência emocional, olha o que eu tô te falando. É quando algo ou alguém determina sobre a minha vida. Por que eu não entendi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida? Por que eu tenho que correr atrás para ser valorizada, para me sentir valorizada? Essa é uma das coisas que muitas vezes você, mulher, por não entender sobre o seu valor, acaba que vivendo como a Zezinha na esquina, implorando por sentimentos de um homem. Eu sei que não é fácil, mas eu sempre falo para as mulheres fazer uma única pergunta: por que eu tô aceitando isso? Por que eu tô aceitando ser desrespeitada, desvalorizada, ser tratada como um pano de chão na lata de lixo? Será que não tá na hora de eu me resgatar, de eu me valorizar, de eu entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida? É por isso que muitas vezes coach balela na internet fica ensinando você a plantar bananeira para quê? Para um homem gostar de você, querida. O segundo erro, preste bem atenção, é virar a mamãe de um macho Zé Ruela. Eu sei o quanto isso dói e eu quero te mostrar o quanto isso pode destruir totalmente o seu relacionamento. E muitas vezes esse tipo de comportamento faz você atrair homens que te machucam. Por quê? Olha lá, a mulher entra no relacionamento, o que ela começa a fazer? Cobrar, implorar. Quem é que lá no passado fazia exatamente isso lá na vida dele? E aí, muitas vezes você entra dentro de um casamento, você se torna a legítima Dona Maria. É porque tá sempre se justificando. Você acha mesmo que um homem vai te respeitar, você cobrando dele para se sentir amada? Muitas vezes, preste atenção, a sua carência não é sobre o outro, é sobre o abandono de si mesma. Perdeu a referência, perdeu a vontade própria de se olhar no espelho e falar assim: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Por que isso aqui muda tudo na tua vida e faz um homem entender que você não é a Zezinha da esquina? Quando você resgata a sua autoestima, você deixa de negociar o seu valor por qualquer migalhas que seja. Outro dia, uma das minhas alunas chegou até a mim completamente apavorada. A voz dela tremia, ela não chorava, ela soluçava. E ela disse: Douglas, eu acho que ele tá me traindo de novo. E pasmem, já era a 3ª vez.
Eu sei que parece difícil entender, mas o que mais me chamou a atenção não foi a suspeita dela, foi o motivo pelo qual esse homem estava traindo ela. E você vai entender no terceiro segredo agora que eu vou te contar. Ela não descobriu por mensagem, não foi perfume, batom na gola da camisa, não foi horário estranho, foi um único comportamento. Um detalhe tão pequeno que muda completamente quando um homem começa a se desconectar, a distanciar emocionalmente de uma mulher. E quando ela me contou o que era, eu falei pra ela, agora eu tenho certeza o porquê que ele te traiu. Porque é exatamente esse o primeiro sinal que ninguém percebe. Mas ele sempre aparece antes do afastamento de um homem. Aparece muitas vezes antes da frieza, da traição. E é sobre isso que eu preciso te alertar hoje. Porque talvez você esteja ignorando esse sinal, muitas vezes sem perceber. Agora preste atenção, porque a gente vai casar com essa história que eu te falei agora. O terceiro erro é ser boazinha demais. Sabe aquela mulher que não consegue dizer não? Sabe aquela mulher que abre mão de si própria, fica calada, fica entalada, fica amargurada, porque ela não tem sequer a capacidade de dizer não. Agora, detalhe, pasme. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque você vai entender uma das coisas mais importantes, ou melhor, uma das coisas mais poderosas que faz qualquer homem implorar por você. Quando você é boazinha demais, você se anula. Você passa a cobrar do outro o que você não tem também. Só que aí surge a famosa frase, presta atenção. Fiz de tudo pra ele e ele não me valoriza. Você já viu mulheres falando isso? Mas a grande questão é, será que o que eu estou fazendo é o necessário? E quem é que pediu pra você fazer de tudo? Eu sei que dói ouvir isso. A boazinha, ela sempre acredita que tá fazendo certo. Do Uncles, mas eu fiz de tudo. É ele que não me valoriza. Tá. Quando você faz de tudo, acontece uma coisa horrorosa que é abrir mão dos seus valores, abrir mão de quem você é, esquecer de se cuidar, e aí você vira a chocadeira de homem, a dependente emocional. O que isso acontece que faz um homem te trair lá na história que eu te contei? Presta atenção. Quando você se anula, você passa a cobrar valor, respeito de alguém no qual você não tem. Você não tem a capacidade de ter um diálogo assertivo, porque você tem medo de ser machucada, de ser, né? E aí você passa a virar a mamãe. Você acha que o jogo das relações é fazer de tudo e não é, querida. Dói ouvir isso, não é verdade? Mas isso aqui salva relacionamento. Você não precisa ser a Zezinha que faz de tudo para um homem. Faça o necessário. Aprenda a se amar, aprenda a se valorizar, aprenda a gostar de quem você é. E isso faz toda a diferença. Preste bem atenção no que eu tô te falando. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Não abra mão do seu valor para colocar um macho Zé Ruela no pedestal e se anular. Não é sobre o quanto você faz de tudo para alguém, é sobre o quanto você faz o necessário e principalmente se torna interessante cuidando de você. Entendendo que você é a joia mais preciosa da realeza. Por que você está invertendo os seus valores? Isso é importante. No próximo vídeo eu vou te mostrar o comportamento exato que faz ele voltar a te procurar. Sem joguinhos, sem manipulação. É só aprender a ajustar o posicionamento. Existe um silêncio certo e existe um silêncio errado. Eu falo muito isso nos meus treinamentos. E isso muda tudo. Eu vou te mostrar no próximo vídeo, então se inscreva no canal. Sobre os guias que eu te falei, chá do sumiço e principalmente esse aqui, ó, como salvar seu relacionamento sozinha, isso daqui vai te ajudar tanto a parar de ser uma mulher que corre atrás de um homem para ser uma mulher bem posicionada, que merece sim ser amada, respeitada e ser valorizada. Não é sobre homem, é sobre a mulher que você vai se tornar. Não bastando esses 2 guias, eu vou te entregar mais. São 5. Código da atração, 21 dias para reconquistar. Esses 5 aqui, mais uma aula. Então presta atenção, eu sei que de graça as pessoas não valorizam. Esses 5 guias aqui, de R$ 97,00, você vai pagar agora, vai durar 24 horas, R$ 7,19. O que você vai fazer? Aqui na descrição desse vídeo, fixado nos comentários, tem um link. Clica nesse link, rola a tela para baixo, clica no botão vermelho, R$ 7,19. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua experiência no seu relacionamento de uma vez por todas. Explicar, o cara tá frio, distante, não se importa com você. Eu sempre digo algo que, se uma mulher colocar em prática, muda completamente a dinâmica desse relacionamento.